Você gosta de beber? Mas será que você sabe beber? Pancinha de chopp existe? Vinho no jantar é bom mesmo? Será que dá para minimizar o efeito da ressaca? Álcool é calórico? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre birita, manguaça, mé, cachaça, breja, goró, branquinha, serva. Antes de mais nada, se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e mais pessoas podem ser beneficiadas com esse tipo de conteúdo. Bom, mas vamos lá, por que eu resolvi falar sobre o álcool? Eu tive uma experiência pessoal ano passado, fiquei pensando muito a esse respeito e ultimamente tenho visto piadas sobre álcool e quarentena, enfim, aí resolvi fazer essa pauta. Coloquei lá no meu perfil do Instagram umas perguntas, o pessoal se interessou bastante e resolvi falar sobre. Bom, ano passado eu tava em casa um belo dia, um domingo à tarde, e um casal de amigos me chamou pra ir num barzinho, um domingo à tarde. Eu falei, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não estava com vontade de beber e eu não bebi. Eles estavam bebendo e eu bebi outra coisa, bebi água com gás e limão espremido. E aí eu comecei a perceber que de tanto eu falar do comer intuitivo para as pessoas e de exercer isso em consulta, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E isso se transferiu da comida para a bebida também. Então eu comecei a respeitar mais essa questão de beber apenas quando eu quero beber e não aquela obrigatoriedade de estar num bar e ter que beber, de ter que beber porque é final de semana. Então eu achei que trazendo isso para vocês poderiam pensar a esse respeito na vida de vocês também. Num livro intitulado A Fisiologia do Gosto, o autor postulou uma frase que eu acho fantástica e serve para muita coisa. Os que se empanturram e se embriagam não sabem nem comer e nem beber. Eu acho que essa frase faz muito sentido e é por isso que a gente está aqui conversando a esse respeito hoje. Porque muitas pessoas fazem piadas do tipo, não sabe beber, bebe leite. Agora com a questão dos bares que vão abrir, se você não sabe beber por 3, fica em casa. Eu acho que isso é uma tremenda de uma bobagem, porque saber beber é você saber degustar uma bebida e não você conseguir ingerir uma quantidade absurda de álcool sem passar mal. Aqui eu vou colocar uma breve contextualização histórica do álcool, é uma coisa que eu gosto muito. Sempre que eu vou estudar alguma coisa eu gosto de saber a história daquilo. Se você não quiser, pode passar pra frente que você vai entender o vídeo do mesmo jeito. Acredita-se que tudo começou 10 mil anos atrás, lá no período neolítico, com a criação da agricultura e da cerâmica. O primeiro relato da história sobre embriaguez é o caso de Noé, na Bíblia, que até Michelangelo pintou essa passagem no teto da Capela Sistina como o sacrifício de Noé. Na Grécia Antiga, apesar das bebidas, do vinho e da cerveja já fazerem parte das comemorações, os casos de embriaguez já eram censurados. No Egito Antigo, os egípcios deixaram registrados em papiros os processos de fabricação da cerveja e do vinho. Eles também acreditavam que as bebidas fermentadas eliminavam os micro-organismos das bebidas e elas poderiam funcionar também como medicamentos. A comercialização da bebida alcoólica cresceu durante a Idade Média e a intoxicação alcoólica, ou seja, a bebedeira, deixou de ser apenas condenada pela igreja e passou a ser pecado. Durante a Renascença passa a haver a fiscalização dos cabarés e tabernas. Na Idade Contemporânea, fim do século XVIII e início da Revolução Industrial, foi que o uso do álcool passou a ser visto por alguns como doença. Mas foi no ano de 1952 que o alcoolismo passou a ser tratado como doença. E em 1967 o conceito de alcoolismo foi incorporado pela OMS. Bom, agora sobre o metabolismo do álcool. O álcool é uma molécula muito pequena, por isso a sua absorção ela já começa na boca. Ela não precisa passar por todo o trato gastrointestinal para ser absorvida. É o que acontece com a maior parte da quantidade que a gente consome, mas não necessariamente. Ela já começa a ser absorvida na boca, no esôfago e no próprio estômago. Mas o que acontece é que o álcool é uma molécula que não exerce nenhuma função no nosso corpo. Ou seja, ele é um xenobiótico, é uma substância estranha ao nosso corpo. Por isso, o corpo trabalha para eliminar essa molécula. Essa é a função do fígado, inclusive. É ele que faz todo esse detox. Tudo que a gente ingere que não tem nenhuma função fisiológica, o fígado tem esse trabalho de transformar para a gente poder excretar. É isso que acontece com o álcool. Independente da quantidade que uma pessoa consome, o corpo só é capaz de metabolizar uma quantidade X de álcool por hora. Esse montante varia a depender da idade, do sexo, da composição física, da estrutura física. Realmente, as pessoas maiores têm uma tolerância
vigilância maior da quantidade de água no organismo, da vulnerabilidade genética, do padrão de consumo e do estado de saúde. No quesito sexo, o corpo feminino tem uma menor quantidade de enzimas que metabolizam a molécula do álcool, por isso ele tende a ficar mais tempo no nosso organismo. Outro fator que influencia na metabolização é a quantidade de água, e nós mulheres temos proporcionalmente uma quantidade menor de água no corpo do que os homens, portanto a metabolização do álcool é mais difícil pra gente. Agora falando das consequências fisiológicas do consumo do álcool. A gente tem alterações no metabolismo da gordura, alteração de peso e problemas com o sono. Isso eu tô falando do fisiológico, não tô falando do mental não. O uso abusivo do álcool altera a metabolização das gorduras, causando o acúmulo delas no fígado, condição conhecida como esteatose hepática. Um parênteses aqui, a hepática é a mais conhecida, mas esteatose é acúmulo de gordura em qualquer órgão, tá? Por isso que tem nome e sobrenome. Esteatose hepática porque é acúmulo de gordura no fígado. Isso porque o fígado ele é o principal órgão de metabolização, como eu já expliquei. Quando ele se ocupa em metabolizar a molécula de álcool, há uma diminuição da metabolização de outras coisas, como a da gordura, por exemplo. Tem uma diminuição da enzima que faz esse trabalho de conversão da gordura e disponibilização para o sangue, o que acaba causando o acúmulo dela no próprio fígado. Outra consequência é a redução da produção da molécula que atua na quebra da glicose e na oxidação dos ácidos graxos, que são as gorduras, o que também faz com que haja um aumento da sua produção e uma diminuição da sua oxidação, que é a oxidação da gordura, é a produção de energia a partir da molécula de gordura. Além disso, o uso crônico do álcool causa a diminuição dos níveis de vitamina B9, o que estimula também uma produção de gordura para reparo da parede celular. Em relação ao acúmulo de peso, cada grama de álcool fornece 7 quilocalorias. Para vocês terem uma ideia, carboidratos e proteínas nos fornecem 4 quilocalorias por grama e as gorduras 9 quilocalorias por grama. E nas bebidas fermentadas, por exemplo, além da quantidade de álcool puro presente ali, a gente tem o acréscimo da quantidade de calorias advindas dos carboidratos presentes ali. E apesar das bebidas alcoólicas nos fornecerem uma grande quantidade de calorias, essas calorias que elas nos fornecem a gente chama de calorias vazias, porque não tem nenhum nutriente. Como eu já falei, o álcool ele não tem nenhuma função no nosso corpo. Ele só vai dar trabalho para o fígado para metabolizar e eliminá-lo. Então, mesmo que consumidos em menores quantidades, o que você tem que saber é que o efeito do álcool, ele advém não do volume de álcool que você ingere, mas na concentração naquela bebida. E para isso a gente precisa entender sobre os valores das doses. Uma dose de álcool equivale a 14 gramas de álcool puro, que está presente em 45 ml de destilado, aquele shotzinho de vodka, por exemplo, 350 ml de cerveja, ou seja, ali um pouquinho mais do que uma lata tem 330, ou 150 ml de vinho. Então, não importa a bebida que você vai escolher, o que importa é o quanto de álcool você ingere, quantas doses você ingere. Não adianta você optar por um gin, por exemplo, que todo mundo fala, todo mundo acha que é menos calórico, sendo que você vai consumir 3 vezes mais a quantidade que você consumiria se você escolhesse cerveja, por exemplo. Outra maneira do álcool influenciar no nosso peso é através do estímulo que ele causa para a gente consumir alguma coisa enquanto a gente está bebendo. Isso porque o álcool, ele inibe o nosso córtex pré-frontal. E o nosso córtex pré-frontal é responsável pela nossa tomada de decisão e por frear os nossos impulsos, o que pode te levar a não conseguir parar caso você esteja ali no happy hour e com uma porção na sua frente, a tendência é que você consuma mais. Além disso, o álcool também influencia na sinalização dos hormônios de saciedade, ou seja, se a gente não tem o hormônio de saciedade circulante, a gente vai tender a comer mais. E por fim, os problemas relacionados ao sono. Aí você pode falar, nossa, mas quando eu bebo eu durmo tão bem. Mentira! Você pega assim no sono com mais facilidade, mas aquele sono reparador, aquele período do sono REM que a gente fala, que é um sono mais profundo e mais reparador, ele tem uma duração mais curta. Então por isso também a gente acorda mais cansado quando bebe um pouquinho a mais. E atenção, não é necessário um quadro de abuso de álcool durante muito tempo para você ter problemas relacionados ao sono. Tomou, lascou. Agora eu vou falar das situações que são álcool zero, em que nenhuma quantidade de álcool deve ser ingerida. Em menores de 18 anos, não é bobagem, não é frescura. O sistema nervoso central ainda não está totalmente formado e a ingestão de álcool pode prejudicar algumas dessas funções. Mas o sistema ele se consolida aos 18 anos mesmo ou o ideal era um pouco mais ainda? Eu acho que é um pouco mais. Tem esse limite de 18 anos, a gente não sabe se é bem-vindo ao capitalismo, né? Ou se é uma boa pesquisa para se fazer.
Bom, em relação à direção, não tem nem o que falar, né? Quando a pessoa for dirigir, o álcool ele influencia na coordenação motora, nos reflexos e nos processos de julgamento, da tomada de decisão. Então, impossível combinar álcool com direção. E eu acho fantástico, né? Você tá com uma pessoa, aí você fala, não, porque quando eu bebo, eu dirijo com mais atenção ainda. Ah, falou o Hulk da meia-noite. Hulk da meia-noite? Hulk nem bebe. Deixa pra lá. Durante a gestação, porque o álcool ultrapassa a placenta e pode ali gerar anomalias no bebê. Indivíduos com hipertensão arterial, cirrose hepática, alguns tipos de câncer, problemas gastrointestinais e transtorno neuropsiquiátrico. São condições em que o álcool deve ser zero. Quando o indivíduo faz uso de algum medicamento, porque o álcool ele pode ou cortar o efeito ou potencializar o efeito do medicamento, e a gente, né, tem algumas interações que não são muito legais. E na presença de dificuldade para controlar a ingestão. Isso pode ser um indício de que é melhor dar uma segurada e não beber. Então, como a gente pode minimizar os efeitos do álcool? A primeira coisa a se fazer é não beber de estômago vazio. Isso porque o efeito do álcool, ele vem também da velocidade com que ele é absorvido. Então, na presença de alimento ali no trato gastrointestinal, essa absorção vai ser lentificada, os efeitos serão menores. Intercalar as doses de álcool com bebidas não alcoólicas ou com água, para que você diminua a ingestão de álcool e aumente a ingestão de água, que é o que influencia no efeito do álcool também. Lembra que eu falei? A quantidade de água no corpo, o efeito do álcool ele vai ser diminuído de acordo com a quantidade de água que tiver no corpo. Beber devagar, pois a velocidade de ingestão também impacta nesses efeitos. Essa aqui eu adoro. Respeite a decisão de quem optou por não beber. Para de encher o saco das pessoas. Ai, que saca, não vai beber. Ai, que chato. Deixa a pessoa. Não quer beber, não bebe. Cuida da sua vida. Sobra mais pra mim. Olha lá, as ideias. No caso, se eu quisesse beber mais. Exatamente. Entendeu? E no caso de você não ultrapassar as doses, né? E dá um toque para quem estiver bebendo além da conta. Pede uma comidinha, pede uma aguinha, um suquinho, tá? Cuida de quem tá com você ali no rolê. E sobre os padrões de consumo. É importante a gente saber que existem padrões de consumo, porque a progressão do uso para dependência é muito sutil e decorre não só da quantidade consumida, mas também da frequência e das circunstâncias de consumo. A dependência do álcool é caracterizada pelo uso compulsivo de bebidas alcoólicas e pela manifestação de abstinência após a cessação do consumo do álcool. E outra coisa, também não adianta você não beber a semana inteira e exagerar quando você for beber no final de semana. Existe até um nome para isso chamado beber pesado episódico ou binge drinking. O beber pesado episódico é definido pela OMS. O beber pesado episódico é trava-língua essa porra. O beber pesado episódico é definido pela OMS pelo consumo de 60 gramas ou mais de álcool, cerca de 4 doses aqui no Brasil, em pelo menos uma ocasião em um período de um mês. Ou seja, se você tomar 60 gramas de álcool puro, ou seja, mais de 4 doses, mais de 4 latas de cerveja, mais de 4 doses de destilado ou mais de 4 taças de 150 ml de vinho, você já está em episódio de beber pesado episódico. Ultrapassar esses limites pode ocasionar ressaca, amnésia alcoólica ou expor o indivíduo a situações perigosas, como por exemplo, se envolver em briga, em acidente de trânsito, fazer sexo desprotegido e até afogamentos. Agora, fora esse padrão de beber pesado episódico, os riscos de consumo do álcool já acontecem quando se consome mais de 20 gramas de álcool puro por dia ou se a pessoa não deixar de beber pelo menos 2 dias na semana. Complicado, né? Você viu que é quase nada. A recomendação para homens é que não ultrapasse as 4 doses quando for beber e se limitar ao consumo de 14 doses por semana. Então são 2 doses por dia. Isso não é uma recomendação, tá, meu amor? É um limite. Para mulheres e idosos, a recomendação em dose são 3 e para não ultrapassar 7 doses por semana. Segundo a OMS, é outro trava-língua, né? Segundo a OMS, não existe nível seguro para consumo de álcool. Só da pessoa beber já existe um risco dos danos à saúde, especialmente se ela beber mais do que 2 doses por vez. E não deixar de beber 2 dias na semana. Bom, e para saber o que vocês queriam saber a respeito desse assunto, eu abri a caixa de perguntas lá do meu Instagram e agora eu vou responder pergunta por pergunta que foi feita lá. Vinho suave pode? A questão do vinho é que na casca da uva contém resveratrol. Na casca da uva
uva escura, que é um composto bioativo que faz bem para a saúde. No entanto, um estudo publicou que para a gente se beneficiar dos efeitos do resveratrol, que tem ali propriedades antioxidantes e outras mais, o consumo de álcool precisa ser entre 505 ml por dia e 2.700. Ou seja, não vai estar dando, né? Vai passar um pouco a quantidade de recomendação de álcool e vai acabar não valendo a pena. Mas a questão do vinho, a pergunta foi do vinho suave, não existe diferença. O que existe é que o vinho tinto tem essa propriedade porque o resveratrol está na casca da uva escura. Mas não faz diferença se ele é tinto, se ele é suave ou se ele é doce. Até porque a gente viu que a recomendação da quantidade para se beneficiar teria que ser muito, então não vale a pena. Eu acho que isso acaba sendo uma desculpa para se consumir o vinho, né? O vinho faz bem para a saúde, então pode estar liberado. Isso pode levar a uma ilusão e acabar ocorrendo consumo exagerado por conta desse tipo de pensamento. Por isso que eu sempre bato na tecla, não fica focando na propriedade de um alimento, porque isso normalmente é tiro no pé, acaba sendo uma desculpa para você exagerar ou para você excluir alguma coisa, isso nunca dá certo. É verdade que uma taça de vinho antes do jantar ajuda na digestão? Não, a questão do vinho é essa do resveratrol que eu já expliquei, não tem nenhuma relação com o processo de digestão em si. Essa eu achei sensacional, que eu nunca nem tinha ouvido falar. A famosa tese que a cerveja Heineken não engorda porque é sem açúcar. A gente já viu que o que faz diferença no teor calórico de alguma bebida não é só o álcool, a quantidade de carboidrato que existe nela também. Existem cervejas zero açúcar, zero carboidrato, mas tem uma marca aqui no Brasil que faz essa cerveja, que é lá do sul. As demais têm ainda carboidrato, porque o que acontece? Nas bebidas fermentadas, o álcool ele é um produto da fermentação, ou seja, a bactéria pega o açúcar que tem ali, consome, e o produto desse consumo pela bactéria do carboidrato é o álcool. Só que as bactérias não degradam, não fermentam todo o açúcar presente naquela bebida. Então o que acaba é que tem uma quantidade de álcool e tem uma quantidade de carboidrato. Então basicamente essa é a diferença entre os destilados e os fermentados. Mas não é o caso da Heineken. Pode tomar álcool 70? Não. Foi a Juliana que perguntou isso, filha da mãe, só pra me zoar. Essa eu também nunca tinha ouvido falar. Vodka pode ser melhor, pois tem um estímulo termogênico? Não, não existe essa associação. O que acontece é que a vodka é uma bebida destilada, então ela não contém aquele carboidrato que tem nas bebidas fermentadas. Vale lembrar que normalmente essas bebidas destiladas, elas são consumidas com o quê? Com suco, com refrigerante, energético, tudo isso vai aumentando o valor calórico da preparação. Provolone também, calabresinha. Então, quais bebidas alcoólicas têm maior poder em inibir ou aumentar o nosso apetite? Não tem diferença nas bebidas. O que acontece é a função do álcool, que eu já expliquei lá durante o vídeo. Ele vai diminuir a concentração de enzimas que fazem a degradação dos lipídios, ele vai ficar acumulado no fígado, essa oxidação das gorduras vai ficar prejudicada, vai ter a questão de levar ao aumento de apetite. Não existe uma bebida que seja diferente da outra. O que importa é a quantidade de álcool que você consome puro, ou seja, tem que respeitar as doses. Influência do álcool no processo de hipertrofia e rendimento no treino. O que acontece é que o álcool pode levar a uma diminuição do aproveitamento da glicose e dos aminoácidos no músculo, que é o que faz o trabalho de hipertrofia, o que a gente precisa ter ali para ter um trabalho de hipertrofia. Então isso interfere no depósito de energia e no metabolismo durante o treino. O álcool também tem propriedades inflamatórias, então isso pode prejudicar a disponibilidade de nutrientes e a secreção do hormônio do crescimento. E como acontece a ressaca? Bom, vamos lá. A ressaca é um quadro de mal-estar após o consumo excessivo de bebida, caracterizada por fraqueza, dor de cabeça, enjoo e sede intensa. E como isso acontece, né? O papel do fígado é transformar moléculas tóxicas em moléculas não tóxicas para elas poderem ser eliminadas. No caso do álcool, ele precisa ser transformado em ácido acético, mas antes dele ser transformado em ácido acético, ele vai ser transformado em acetaldeído, que é uma molécula ainda mais tóxica do que o próprio álcool. E aí, quando você bebe demais e bebe muito rápido, o que acontece, lembra que eu falei que o fígado tem um limite de metabolização? Ele não consegue transformar toda aquela quantidade que você está bebendo em ácido acético numa quantidade adequada. Então, você vai ficar intoxicado pelas duas moléculas, a do álcool e do acetaldeído. Além disso, como o álcool ficou ocupado em metabolizar essa molécula, ele deixa de
de exercer outras funções importantes que ele já tem que fazer, por exemplo, disponibilizar a glicose para a corrente sanguínea em períodos de jejum. Então você bebeu, aí você vai dormir, você exagerou na bebida. Em vez de ele disponibilizar a glicose para a sua corrente sanguínea enquanto você está dormindo, ele está metabolizando álcool. Isso vai fazer você acordar com muito cansaço e fadiga e outras cocitas más. Álcool é calórico? Bom, como dito, o álcool possui 7 calorias por grama. E qual é o menos pior no happy hour? Bom, os tipos de bebida não diferem entre si. Lembra que eu falei? O que você precisa prestar atenção é na quantidade de álcool que tem naquela dose. Então, esse é o limite a ser respeitado, não o tipo de bebida, é a quantidade de álcool que você consome. Quando vamos beber? Bom, você pode substituir a pergunta quando vamos beber por quando vamos nos ver. E aí, se eu tiver a fim de beber no dia, a gente bebe junto. Pode ser? Qual bebida menos afeta o processo de perda de peso? Bom, já expliquei, né? Não tem diferença também, porque tudo é culpa do álcool. Então, o álcool vai inibir o nosso córtex pré-frontal, vai levar a gente a não ter freio na hora de se alimentar quando a gente estiver na mesa do bar, vai inibir o hormônio da saciedade, que vai influenciar no apetite, vai interferir em toda a metabolização da molécula de gordura, né, e de glicose também, que vai alterar a nossa disponibilidade aí desses nutrientes para o corpo. Então, é dessa maneira que o álcool acaba influenciando. Lembrando que, se você está em dieta para perder peso, não adianta você pensar que você vai ficar, vou ficar 30 dias sem beber, porque estou em dieta de perda de peso. Se você não aprender a beber, não aprender a degustar a sua bebida junto com a comida que você vai comer ali também, respeitando a sua fome, não vai adiantar nada, porque você vai ficar um período ali sem beber e quando você voltar, você já sabe, você que me acompanha aqui já sabe que a tendência é que você faça isso numa maior quantidade quando você for fazer. Então, o ideal é que você aprenda a degustar uma bebida, para acompanhar um prato, para degustar a bebida em si e assim aprender a lidar com isso durante toda a sua vida. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou, me conta, eu quero saber. Volta aqui para me contar depois, quando você for beber, como que vai ser a sua experiência depois de ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de mandar esse vídeo para quem pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo. Um beijo. Vem cá. O aparecido quer aparecer. O que é pra fazer quando gosta do vídeo? Deixar o like, se inscrever no canal, deixa os comentários se gostou ou não. Tão geladinha. O próximo vídeo você vai fazer comigo, né? Valeu. É nóis. Essa é assim. Essa é pra abrir assim. Botequeira, hoje, depois de malhação. Serve-se pela direita. Serve-se pela direita. É muito bom. Retira-se pela esquerda. Essa cerveja é ruim pra cacete, hein? Cerveja boa é puro malte. Começou a beber ontem, já quer dar pitaco. Tá bom? R$5,99 no japonês, isso daí. Eu vou te comprar uma puro malte. Muita judiação deixar esse negócio esquentando aqui, não sei quanto você fala. A tampa tá quente. Esse inverno de merda que a gente tá passando, onde já se viu fazer um dia desse no inverno? O pessoal lá olha mais. Saúde. Vota em mim. Já se inscreveu no canal? É, porra, vota em mim. Assina meu canal. Olha, 2 picadas aqui e mais 3 Não é aqui. porque você tá de quarentena que você não tem que tomar banho. Só nós estamos de quarentena, os pernilongos não estão. Vai pra casa. E as condições em que... Opa, desculpa, é o álcool. O quê? Tá olhando o quê? Olha, tá fumando. Você tá bebendo escondido? Beber porque esse negócio tá esquentando. É pro santo. Pra mim?